Bem-vindos ao Cálculo 2, mais uma aula síncrona. Meu nome é Mônica, faço parte da equipe de Cálculo 2 e hoje a gente vai ver um pouco sobre curvas parametrizadas e funções vetoriais. Curvas vão ter um papel bastante importante, tanto agora no curso de Cálculo 2 como no curso de Cálculo 3. E para isso a gente precisa entender um pouco mais como trabalhar com elas. Bom, como representamos essas curvas? Reparem que agora a gente tem, além de curvas planas, do lado direito a gente tem curvas espaciais que vão ter um papel super importante agora já no curso de Cálculo 2. Quando eu me pergunto como representar curvas, bom, a gente já sabia responder essa pergunta quando a gente trabalhava com curvas planas. Então, vamos ver algumas maneiras como a gente poderia estar trabalhando com elas. Bom, primeiro é o ponto que poderia ter sido apresentado uma curva como lugar geométrico de pontos. De fato, se a gente fixar dois pontos que a gente chama de focos, que aqui na minha figura estariam sobre o eixo X, o conjunto dos pontos do plano, onde a soma das distâncias a esses dois pontos fixos, focos, é constante, é conhecida como elipse. Então, essa poderia ser uma forma como a gente estaria apresentando uma curva plana. Um segundo modo, que a gente trabalhava toda hora, seria como gráfico de uma função real, de uma variável real, que em geral a gente estaria escrevendo como y igual a f de x. Uma terceira forma como a gente poderia estar trabalhando seria como uma relação, ou o que a gente chama como equação cartesiana, entre duas variáveis x e y. Reparem que se a gente tiver esse gráfico de y como função de x, a gente poderia colocar tudo do lado esquerdo e a gente teria uma relação envolvendo as variáveis x e y. Quando eu vario o valor de x, vai variar o de y e a mesma coisa. Modificando o valor de y, teria outros valores de x. A elipse, que foi apresentada até como um lugar geométrico de pontos, tem a equação cartesiana x² sobre 4 mais y² igual a 1. Se a gente reparar um pouquinho, a gente pode pensar que, na realidade, esse modo, quando a gente está apresentando uma relação, uma equação cartesiana entre duas variáveis x e y, seria uma forma um pouco mais geral. Isso poderia estar dando ideia para a gente de como a gente poderia estar apresentando agora curvas espaciais. Ou não? Bom, o que acontece quando eu quero trabalhar com curvas espaciais? Bom, agora minha curva vai estar no espaço e, para representar qualquer ponto no espaço, na realidade, eu vou precisar de 3 coordenadas. Se eu preciso de 3 coordenadas, a gente vai precisar agora acrescentar, além do eixo coordenado x e y, um eixo z perpendicular ao plano, gerado por aquele plano xy, ou seja, a gente vai precisar de mais uma variável z. A ideia anterior, quando a gente estava trabalhando com curvas no plano, era que a gente teria uma curva plana sendo representada na forma cartesiana, ou seja, uma relação envolvendo x e y. Bom, um aluno incauto poderia pegar essa ideia do plano e ter uma seguinte tentativa. Ele poderia pensar que, para representar curvas espaciais, a gente poderia pegar uma relação entre 3 variáveis, x, y e z. Será que isso vai dar certo? A resposta está no próximo slide. Vamos ver. Exemplo de uma relação entre 3 variáveis. Reparem, temos aqui uma relação entre z, x e y, z menos x² menos y² igual a 0, quando a gente vai fazer graficamente, a gente vê que o que a gente está encontrando não é uma curva, mas uma superfície, que na realidade é um objeto bidimensional. O que está acontecendo de diferente? Quando a gente tinha uma relação aqui entre x e y somente, uma variação unidimensional de uma variável obrigava na dependência de outra, dando um ou mais valores. Agora, a gente, quando vai traçar a relação graficamente entre x, y e z, a gente, para ter um valor de z, por exemplo, a gente teria que dar
escolher um valor para x e escolher também um valor para y, ou seja, a gente estaria obrigatoriamente tendo uma dependência bidimensional. E não é isso que a gente quer. A gente quer, na realidade, traçar uma curva espacial, representar uma curva espacial, que a gente poderia imaginar como se a gente tivesse um segmento, por exemplo, de reta, que a gente estaria não só curvando, mas torcendo no espaço. Então, a gente quer uma dependência, na realidade, unidimensional. Ou seja, a solução vai ser identificar cada ponto no espaço, um ponto x, com coordenadas x, y e z, agora como função de uma variável independente t. Uma variável só, tornando esse objeto unidimensional. E a curva será representada, então, né, por essa primeira coordenada, que vai depender dessa única variável independente t, y de t e z de t. Bom, a gente vai ter um terno, né, e a gente precisa ver como trabalhar com objetos desse tipo. Bom, esse vai ser o objetivo, então, nos próximos slides. A gente vai definir uma função vetorial, agora, de uma variável real, como sendo uma função cujo domínio vai ser um subconjunto dos números reais e cuja imagem é um subconjunto de vetores no plano ou no espaço. Vamos entender calmamente o que a gente está querendo trabalhar. Eu estou chamando de R essa função vetorial. O domínio aqui é um subconjunto dos números reais. A imagem vai estar no plano, ou seja, em R2. E, portanto, a cada t, essa variável independente, a gente vai estar associando um vetor com duas coordenadas, já que estaremos em R2. A gente poderá ter também funções vetoriais que estarão agora com a imagem em R3. A cada t, a gente vai fazer associar um vetor com 3 coordenadas, um terno, com 3 funções, x de t, y de t e z de t, todas as 3 funções reais de uma variável real. Exemplo. Bom, o exemplo que a gente poderia estar produzindo aqui, por exemplo, seria a função vetorial, cuja primeira coordenada seria raiz de 2 menos t, segunda coordenada logaritmo de t. Reparem que aqui eu escolhi como domínio, tá, o t variando no aberto 0, fechado em 2. Reparem que, como a gente tem na segunda coordenada, né, o logaritmo de t, eu estou obrigando que esse valor de t seja estritamente positivo. E para essa raiz quadrada estar bem definida, eu estou obrigando que t seja menor ou igual que 2. Então, na realidade, eu escolhi aqui como o maior domínio que eu teria, tá, as duas coordenadas desse vetor bem definidas. Um segundo exemplo seria quando a gente tivesse uma função vetorial, onde a primeira coordenada x de t seria t, a segunda coordenada t ao quadrado e a terceira coordenada 1 sobre t. Aqui eu escolhi como domínio t positivo, na realidade eu não escolhi, né, o maior domínio, tá, onde esse vetor estaria definido. A única restrição que a gente teria ao considerar as 3 funções seria t ser diferente de 0, mas eu resolvi escolher t positivo. Bom, há uma razão para isso, tá? É que a gente vai, na maioria dos problemas, considerar esse domínio dessa função, que é um subconjunto da reta R, como sendo um intervalo. Então, a gente vai passar a supor, né, como se fosse um intervalo. E por que trabalhar com funções vetoriais? Bom, quando x, y e z, que são funções de uma variável real, que a gente sabe estudar, estudou em cálculo 1, quando elas forem contínuas nesse intervalo, e se a gente considera a imagem, que no caso, né, de uma função vetorial, tá, com a imagem R2, tá, vai estar no plano. E no caso de uma função vetorial, né, quando a gente tiver um terno com 3 coordenadas em R3, vai ser, né, um subconjunto do espaço, a gente vai ter uma curva plana e uma curva espacial, respectivamente. Ou seja, a gente vai ter duplas ou ternos, tá? E quando a gente estiver variando esse, né, t aqui, a gente vai estar trabalhando com isso. E a imagem, né, a gente vai dizer que nesse caso, tá, é uma curva. A gente vai dizer que essa curva, tá, que essa R de t é uma parametrização dessa curva.
a gente vai chamar essa variável independente de parâmetro da curva, e x de t, y de t e z de t, quando a gente apresentar separadamente, tá? Não no formato, né, de um vetor, a gente vai chamar de equações paramétricas da curva que a gente está trabalhando. Ou seja, a gente vai trabalhar com as curvas no plano ou no espaço de uma maneira nova. Tá? Uma maneira nova onde a gente vai ter uma representação. Tá? Por exemplo, qual seria a representação geométrica do vetor daquele nosso primeiro exemplo? Tá? Que teria coordenadas raiz de 2 menos t e logaritmo de t na segunda posição. Eu fiz o gráfico aqui para vocês. Tá? E a ideia é que cada ponto dessa curva ele vai ser representado por um vetor. Então, o vetor vermelho, quando a gente está aqui nesse ponto, se eu examino esse outro ponto da curva, tá? A gente vai ter um vetor verde, ou seja, conforme a gente vai variando t aqui, a gente vai descrevendo a imagem que vai ser, no caso, essa curva plana. É muito interessante ver como é que se comporta, tá? Essas duas coordenadas aqui, até na hora que a gente está traçando esse gráfico. Tá? Dessa curva. Reparem aqui, por exemplo, o que acontece quando a gente faz t igual a 2, que seria o final desse intervalo aqui, né, de definição, dessa parametrização. Quando t tende para 2, a gente teria a primeira coordenada 0 e a segunda coordenada logaritmo de 2. Primeira coordenada nula, ou seja, a gente estaria exatamente sobre essa minha mãozinha aqui. Se a gente faz t tender para 0, a gente não pode substituir, mas a gente poderia estar tentando fazer o limite quando t se aproxima de 0 por valores positivos. E a primeira coordenada vai estar se aproximando de raiz de 2, e a segunda coordenada, quando a gente faz o limite de logaritmo de t, com t tendendo a 0 pela direita, vai ser menos infinito. Então, reparem que a primeira coordenada, x vai estar tendendo para a raiz de 2, que estaria mais ou menos aqui, e a coordenada y vai diminuindo, diminuindo sem parar, que é o que está sendo apresentado exatamente nesse gráfico dessa curva. Reparem que quando a gente faz, né, essa variável independente, que a gente chama de parâmetro, variar de 0 aberto até 2, a gente está percorrendo a curva nesse sentido, ou seja, quando a gente apresenta uma parametrização, a gente tem, na realidade, uma ideia de estar atravessando essa curva, a gente tem uma ideia de movimento sobre a curva. E um exemplo, agora, de uma curva espacial. Se eu tivesse a curva espacial daquele segundo exemplo, dada por t ao quadrado, 1 sobre t para t positivo, a gente teria essa representação aqui dela, espacialmente, tá? Se eu escolho um ponto sobre a curva, eu estou considerando um vetor baseado na origem com extremidade nesse ponto. Essa seria a representação geométrica do vetor. Tá? E a gente poderia até tentar fazer o mesmo estudo que a gente fez no exemplo anterior. Tá? Se t, por exemplo, se aproximasse de 0, o que estaria acontecendo com as coordenadas? A primeira estaria tendendo para 0, a segunda também, e 1 sobre t, quando t tende para 0 pela direita, cresce sem parar. Reparem aqui, então, que quando a gente faz t tender para 0, a gente estaria exatamente nesse pedaço da curva, onde ela vai, né, aparentemente está o quê? Assintotando o eixo z. Tá? Então, na realidade, o sentido de percurso aqui do movimento nessa curva viria lá de cima e a gente estaria descendo. Tá? Bom, repararam que a gente está já botando uma linguagem de cálculo? Bom, a gente está no curso de cálculo e a gente quer fazer cálculo, limites, derivadas, integrais com relação a essa função vetorial. Para simplificar a nossa anotação, a gente vai partir daqui, tá? Considerar um único caso. A gente não vai trabalhar mais com funções vetoriais, ora com imagem R2, ora com R3, e só vai fazer, tá, nossas definições com funções vetoriais em R3, já que o caso R2 poderia ser imaginado como um caso particular quando a terceira, né, coordenada fosse nula. Bom, primeira definição, então, aí, para a gente conseguir calcular limite de uma função vetorial. Como é que seria calcular o limite de uma função vetorial? Muito simples. Por definição, seria calcular limite de cada uma das coordenadas. A gente passaria o limite aqui para dentro desse termo. Obviamente, quando esses limites existirem.
Tá? O que seria a definição de contínua, então, agora? Mesma definição que a gente, obviamente, tinha em cálculo 1. A gente diz que uma função, agora vetorial, contínua em T0, quando o limite, quando t tende para T0 dessa RT, existir e for coincidente com o valor, tá, da R em T0. O que está diferente do cálculo 1 é que no cálculo 1 a gente tinha dois escalares aqui, e agora a gente está calculando o limite de um vetor. Esse limite aqui é de um vetor e o resultado é um vetor. Bom, a definição de limite, né, anteriormente vista, diz que a gente passa o sinal de limite para dentro e vai fazendo separadamente coordenada a coordenada. Então, quando a gente olha, né, volta para cá, quando a gente vai calcular esse limite, para ele existir, esse limite tem que existir, esse limite tem que existir, esse limite tem que existir, e todos têm que coincidir com o valor de x de t, y de t e z de t, exatamente em t igual a t0. Ou seja, r de t vai ser contínua em t0, se somente se as coordenadas x, y e z forem contínuas em t0. Tá? E a gente pode expandir também a definição que a gente já tinha em cálculo 1, que essa função vetorial ela vai ser contínua no intervalo quando R for contínua nesse intervalo. Tá? Seja as coordenadas forem contínuas. Exemplo, aqui para a gente manipular rapidamente. Digamos que eu tivesse, né, essa função vetorial um pouquinho mais complicada e eu estivesse pedindo agora para calcular o limite, quando t tende para 0, dessa função vetorial. Bom, pela definição que a gente deu, seria calcular o limite da primeira x de t, limite da y de t, limite de z de t. Na realidade, ficou muito fácil, se a gente examinar, por exemplo, como é que fica o limite aqui de e de t menos 1 sobre t quando t tende para 0, a gente logo verifica que a gente está encontrando uma determinação do tipo 0 sobre 0. Bom, a gente pode usar o L'Hopital, por exemplo, como a gente já fazia no curso de cálculo 1. Tá? Vai dar limite de e de t sobre 1, ou seja, e de 0, que vai ser igual a 1. Da mesma forma, a gente poderia estar, né, multiplicando pelo conjugado ou fazendo o L'Hopital na segunda coordenada e na terceira coordenada fica, né, direta aí pelas propriedades de limites finitos. Ou seja, calcular limite continua sendo muito fácil. Se a gente definisse essa função vetorial em 0, por que eu estou dizendo se a gente definisse? Quando a gente olha para essa expressão aqui inicialmente, como a gente tem t em dois, né, denominadores, essa expressão, né, a primeira e a segunda não estão definidas em t igual a 0, mas se a gente definir exatamente com o valor 1, 1 meio, 3, a gente faz com que essa função vetorial seja contínua em t igual a 0. E se a gente quiser estudar onde que essa função, né, que estava definida só para t positivo, tá? Mas se eu quisesse, como aqui eu não fiz a limitação, tá? Ela estaria definida, né, em menos 1 infinito, e pelas propriedades todas de funções contínuas, a gente teria essa função vetorial contínua nesse intervalo. Bom, e a definição de derivado? Vai ser análoga à definição que a gente tinha em cálculo 1. Se vocês olharem, a gente tem a mesma expressão, tá, para a derivada. Estou definindo a derivada em t como limite do quociente de r, t mais h, menos r de t, sobre h, quando h tende para 0, quando esse limite existir. Qual é a diferença aqui? É que agora a gente tem objetos vetoriais. R de t é um vetor, R de t mais h também é um vetor, diferença de vetores será um vetor. Quando a gente divide por h é um escalar. Então, eu vou estar alterando, tá, essa diferença de vetor com relação ao seu comprimento. E eu faço o limite que já foi definido anteriormente. Tá? Bom, como a diferença e, né, a divisão por um escalar, tá, satisfazem todas as propriedades, né, pelas definições anteriores, da gente poder passar para dentro dos vetores, etc., a gente vai ter que R' de t, esse vetor pode ser calculado, tá, como a derivada de x',
z'. Ou seja, ficou super simples, tá? E a gente vai poder usar todas as regras de derivação que a gente tinha, porque a gente, na realidade, vai estar trabalhando aqui com derivadas de funções de uma variável real que estarão nessas coordenadas. Um exemplo aqui foi quando a gente tem essa função vetorial, primeira coordenada é t ao quadrado, raiz de 1 menos t2, segunda coordenada, seno ao cubo de t, e a gente, usando a regra da cadeia, separadamente para cada uma dessas coordenadas, a gente terá, né? A derivada de et ao quadrado será et ao quadrado, vezes a derivada, né, de t ao quadrado, que é 2t. Aqui a gente teria também uma regra da cadeia, a gente teria 1 menos t ao quadrado elevado a 1/2. Então, ficaria 1/2, que foi esquecido aqui, tá? No slide, por favor, corrijam. Aqui tem um 2, menos 2t, que é a derivada, né, de 1 menos t2, sobre 1 menos t2 elevado a menos 1/2. E aqui, novamente, usando a regra da cadeia, 3 seno ao quadrado de t vezes cosseno, que é a derivada do seno. Bom, vamos tentar entender um pouquinho mais essa expressão aqui. Porque no curso de cálculo 1 a gente tinha uma interpretação física e geométrica de derivada. Qual será aqui a nossa interpretação geométrica para esse vetor, que é o vetor R' de t? Bom, vamos tentar lembrar a fórmula novamente. A gente vai estar pegando, né, um limite de um quociente. Que quociente era esse mesmo, gente? Eu tenho o ponto aqui, esse vetor RT que está fixo, e eu estou considerando aqui o vetor R quando a gente substitui T mais H. Na expressão anterior, a gente tem R, T mais H, menos RT. Bom, esse vetor diferença, né, RT mais H menos R de T, vai ser o vetor que começa no ponto aqui e acaba no ponto azul. Tá? Vai ser esse vetor indicado por um vetor amarelo. Bom, eu vou pegar esse vetor amarelo e vou dividir pela quantidade H. Isso vai fazer com que esse vetor aí possa estar diminuindo ou aumentando, tá? Ou seja, só está, né, mexendo aí o módulo, correto, gente? Eventualmente pode mudar o sentido também, mas aqui, na realidade, a gente vai ficar mantendo esse sentido aqui. Eu estou pegando o H positivo, até imaginando nessa figura, e o que nos interessa é pegar essa quantidade e fazer o H tender para zero. Bom, fazer H tender para zero significa pegar esse ponto azul aqui e começar a caminhar aqui sobre essa minha curva. Na realidade, eu tenho um vetor amarelo, que seria, digamos, um vetor secante à curva, tá? Uma situação muito similar ao caso do curso de cálculo 1, tá? Quando a gente considerava gráficos de funções. E quando esse ponto azul estiver convergindo aqui, caminhando, se aproximando cada vez mais do ponto preto, que está fixo, tá? Na curva, esses vetores aqui secantes, que serão em cores amarelas, vão se aproximar do vetor vermelho, que é o vetor R' de t. É o nosso vetor aqui, a derivada da função vetorial. Bom, esse vetor, ele é o vetor tangente à curva parametrizada, tá? Que a gente está reconhecendo como imagem dessa função vetorial. E a interpretação física de R' de t. Se o vetor RT for visto como um vetor posição, ou seja, que a gente poderia até imaginar fisicamente que eu tenho uma trajetória sendo percorrida por uma partícula, por um inseto, por uma nave espacial, tá? Então, se eu tiver o vetor RT como vetor posição, quando a gente estiver calculando a derivada desse vetor posição, o que a gente vai estar obtendo é um vetor velocidade. O vetor velocidade, ele está dando direção e sentido, tá, dessa trajetória, correto? O vetor A de t, que seria a derivada do vetor velocidade, seria a derivada segunda desse vetor posição, é o vetor aceleração. Agora, reparem que se eu tivesse a trajetória, né, de uma espaçonave, por exemplo, com o cálculo de R' de t, a gente tem o vetor velocidade, e só uma indicação de
direção e sentido que esse espaçonário está indo. Se a gente tivesse a fim de calcular realmente o que estaria mostrando no velocímetro dentro do espaçonário, como é que a gente faria? Bom, isso será, né, calculado com a norma, tá, desse vetor. Norma ao módulo desse vetor, que é calculado através dessa fórmula. O vetor velocidade tem coordenadas x', y', z' de t. E para calcular essa norma, a gente pega x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado, calcula, extrai a raiz quadrada. Essa vai ser a velocidade escalar, que é a que vai estar, né, aparecendo exatamente ali no nosso velocímetro da espaçonave. Bom, continuando, faltou somente a gente definir, né, para uma função vetorial, partindo do princípio que ela seja contínua em AB, como a gente faz a definição de integral definida dessa função no intervalo AB, tá? E a gente vai definir de modo análogo, já que as propriedades de limite são aquelas definidas desde o início, ou seja, vai ser o limite de somas de rima, como a gente já fazia no cálculo 1. Quando a gente passa esses limites para dentro desse termo, a gente vai estar definindo a integral dessa função vetorial como sendo, tá, a integral de x de t, integral de y de t, integral de z de t no intervalo AB. E a gente tem um exemplo aqui, se a gente tiver r de t com essas três coordenadas, a gente vai, né, calculando a integral definida coordenada a coordenada. Tá? Primeira coordenada ficou muito fácil, a integral vai ser nula. Na segunda, a gente vai ter aqui 1 sobre 1 mais t ao quadrado, a integral indefinida é a tangente. Substituindo, a gente vai encontrar π. E aqui a gente precisaria de uma substituição, chamando u de 1 mais t ao quadrado, e no final a gente estaria encontrando o valor logaritmo de 2. Bom, precisamos então agora trabalhar com alguns exemplos, né? Na realidade, as funções vetoriais vão ser um instrumento em que a gente vai precisar para tratar dessas curvas de um novo modo, né, para curvas planas, e um modo necessário para curvas espaciais. Vamos começar com o primeiro exemplo, o exemplo mais fácil, que seria de parametrizar uma reta no espaço. Como é que a gente determina uma reta, hein, gente, antes de tudo? Bom, a gente pode determinar uma reta com dois pontos pertencentes a eles, tá? Então, dados dois pontos, a gente consegue traçar uma única reta. No plano, para determinar uma reta, tá? A gente poderia pegar também um ponto e seu coeficiente angular. Bom, se a gente pensa nessa ideia agora, de forma espacial, a gente não tem mais como estar definindo o que é coeficiente angular. Correto, gente? Se eu pego uma reta aqui, como é que eu olharia para esse ângulo? Tá? Qual seria o jeitão? Então, a gente vai adaptar e no espaço a gente determina uma reta com um ponto na reta e um vetor que indica a direção da mesma. Então, se a gente tem um ponto somente da reta e um vetor que dá essa direção, a gente está determinando uma única reta. Tá? Isso inclui, então, o caso no plano, e isso inclui também o conhecimento de dois pontos para determinar a reta. Se eu tenho dois pontos na reta, eu consigo achar a direção desse vetor que vai do primeiro ao segundo, por exemplo, chegando a essa terceira condição. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é dê uma parametrização da reta, que passa por um ponto fixo, que tem coordenadas x0, y0, z0, e é paralela a um vetor não nulo, que vai ter coordenadas A, B e C. Vamos fazer um desenho? Bom, o desenho está aqui. Reparem, peguei meu ponto P0, que já é conhecido, que tem três coordenadas, x0, y0, z0. Peguei e tracei o meu vetor B, que tem coordenadas A, B, C, está aqui. Tá? E eu quero ver como parametrizar essa reta. Então, a gente vai escolher um ponto qualquer dessa reta, que vai ter coordenadas do tipo x de t, y de t,
Z de t. Quando a gente quer parametrizar alguma curva, é muito importante a escolha certa desse parâmetro para a gente ter uma parametrização fácil da gente lidar. Bom, eu estou chamando esse ponto P aqui, a gente vai olhar para essa figura e a gente está procurando ver nessa figura algum fato geométrico interessante. Bom, a gente sabe que essa reta vai ter que ser paralela a esse vetor. Então, a primeira ideia que a gente tem é criar um outro vetor na reta. Então, a gente criou esse vetor vermelho aqui, que parte do ponto P0 e vai até o ponto P, esse ponto genérico, tá? Que a gente escolheu. E a gente repara que a gente tem agora o vetor vermelho e o vetor preto, que são paralelos entre si. Bom, um pouco de conhecimento, a gente sabe que quando tem dois vetores e eles são paralelos, tá? Um tem que ser múltiplo escalar do outro. Esses vetores podem até ter sentidos opostos, tá? Mas eles vão ter, então, nesse caso, um escalar negativo, né, como proporcionalidade, e é isso que a gente está trabalhando aqui para a gente chegar a essa, tá, parametrização. Então, eu peguei P, um ponto genérico, um ponto da reta, com o vetor P menos P0, que foi o vetor vermelho que a gente fez ali, é paralelo ao vetor V. P menos P0 é um múltiplo escalar do vetor V, isso é, existe um escalar t tal que o P menos P0, que é calculado como x de t menos x0, y de t menos y0, z de t menos z0, igual a t a b c. Bom, se a gente, então, reparar aqui, a gente fez essa escolha, né, de parâmetro boa, que é justamente o quê? O fator de proporcionalidade, que certamente estaria mudando se o ponto P estivesse mais distante ou mais próximo do ponto P0, se ele estivesse um pouco antes, tá? Ou seja, a escolha do parâmetro aqui foi exatamente esse, né, esse múltiplo escalar, tá, do vetor ABC. E se a gente coloca, então, agora, né, separa esse vetor aqui, coloca P0 para o outro lado, a gente acaba de encontrar uma parametrização para a reta dada como x de t seria x0 mais at, y de t seria y0 mais bt, e z de t seria z0 mais c de t. Vejam que tem uma física por trás daí, que na realidade a gente está tratando de um movimento retilíneo. É como se a gente começasse no ponto P0 e a gente está andando uma certa quantidade de t, tá, na direção do vetor ABC. A gente está fazendo um movimento retilíneo. Exercício 2. Vamos pegar, então, essa ideia de que a gente, né, já sabe fazer, realizar essa parametrização. E eu peço um caso particular, tá? Que é encontrar uma parametrização da reta, que vai passar agora pelo ponto P0, tem coordenadas 1, 2, 1, e é paralela ao vetor não nulo 0, meio, meio. Bom, é a aplicação, né, do que a gente acabou de estudar. É um movimento retilíneo, então a gente começa no ponto 1, 2, 1 e anda mais t vezes as coordenadas do vetor v, que vão dar para a gente, né, depois de realizar a álgebra, 1 mais t vezes 0, ou seja, 1, 2 mais t vezes 1 meio, 1 mais t vezes 1 meio. Tá? Então, está aqui. Quando a gente varia esse parâmetro, tá, nos números reais, a gente encontra a reta infinita, não o segmento, a reta infinita. Bom, e a outra solução que eventualmente eu posso ter recebido aí de alguns estudantes? Uma outra parametrização seria, eu até mudei aqui o parâmetro, ao invés de ser t para s, seria como sendo 1, 2 mais s, 1 mais s. Reparem aqui que eu continuo passando pelo ponto 1, 2, 1, quando s é igual a 0, e eu estou andando na direção de um vetor que teria coordenadas 0, 1 e 1. Reparem que o vetor com coordenadas 0, 1, 1 será paralelo ao vetor v que foi dado no enunciado. Ou seja, seria uma outra parametrização possível. Conclusão, gente, na realidade, que é uma característica, né, ligada justamente ao movimento, tá? Quando a gente fala em curvas parametrizadas, a gente imagina um movimento de uma partícula sobre essa curva.
Existem infinitas parametrizações para essa curva, que serão modos de como a gente estaria percorrendo essa curva, com velocidades diferentes, com sentidos diferentes, começando de pontos iniciais diferentes e por aí vai. Tá? E como é que a gente poderia determinar que a gente está parametrizando, às vezes, a mesma curva? Por exemplo, se eu não tivesse olhado atentamente para essas duas parametrizações, como é que a gente poderia estar testando? Em geral, a gente vai tentar eliminar o parâmetro t. Tá? E sempre que possível, a gente vai escrever equação cartesiana. Nem sempre isso é possível, mas a gente tenta. E, no caso, por exemplo, dos exemplos anteriores, tá? Obviamente, a primeira coordenada era x constante igual a 1. Tá? A segunda e a terceira coordenadas aqui, vejam, x de t era, perdão, y de t, y é 2 mais t sobre 2. Então, quando a gente pega essa coordenada e subtrai de 2 e divide por 1/2, a gente obtém t. Se a gente olhar aqui para z de t, se eu faço z menos 1, tá? E divido também por 1/2, a gente novamente vai encontrar t, ou seja, a gente tenta isolar t e igualar as quantidades, tá? Eliminar t dessas equações, eliminar o parâmetro, tentando chegar a uma equação cartesiana, uma relação entre essas variáveis. Então, no caso, tá? O que a gente encontrou, tá? Na primeira parametrização foi essa relação. Na segunda parametrização, eliminando S, a gente encontraria y menos 2 igual a z menos 1, tá? Que é exatamente equivalente, que seria multiplicar aqui, né, por 1/2 dos dois lados, que seria até equivalente a gente ter y menos z igual a 1. Tá? Então, unindo essas duas relações, que x igual a 1 e y menos z igual a 1, notem que aqui a gente tem uma reta no espaço, então não vai haver uma equação cartesiana, né, como foi observado, mas essas duas relações juntas vão estar fechando, tá, essa reta espacial que a gente está trabalhando, ou seja, só existe uma. Essas duas parametrizações estão valendo. Mais um exemplo aqui, olha lá. A gente acabou de falar de vetor tangente, não é? E a gente tinha, né, eu trabalhava muito em cálculo 1 com a noção de reta tangente, que a gente vai poder continuar trabalhando aqui. Tá? Então, para testar, né, e para praticar um pouquinho, a gente vai, eu peço para determinar as equações paramétricas. Reparem que eu não quero a equação cartesiana, tá? Eu vou ter uma situação no espaço, então eu quero trabalhar com retas, eu vou precisar das equações paramétricas, ou por uma parametrização, para a reta tangente a essa curva espacial aqui parametrizada, tá? No ponto P0 igual a 0, 2, 1. Então, eu tenho a minha curva, eu fixo um ponto. Nesse ponto, eu quero traçar uma reta tangente. E o que a gente pode imaginar? Essa reta tangente é a reta que passa por esse ponto e que vai ter a direção do vetor tangente, que a gente sabe calcular usando a derivada dessa função vetorial. Bom, quais serão os passos, então? Antes de tudo, a gente tem que ver em que momento, ou seja, esse parâmetro t, quando a gente imagina um movimento, a gente imagina como sendo tempo. Em que momento a gente vai estar com essa curva aqui sobre esse ponto P0 que tem coordenadas 0, 2, 1? Bom, fica super simples, tá, gente? Porque logo de cara aqui, logaritmo de t vai valer 0 quando t for igual a 1, tá? 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado, 1. Então, perfeito. Então, tudo vai ser calculado, tá? Nesse instante, t igual a 1. Depois eu estou procurando as equações paramétricas da reta, que vai passar pelo ponto P0, então já tem o ponto, e tem direção do vetor tangente R' de 1. Bom, vamos precisar calcular vetor R' de t, tá? Então, vou calcular as derivadas aqui, e vou substituir as derivadas exatamente no instante t igual a 1. Bom, como a gente viu antes, como é que a gente tem trabalhado, né? A maneira mais natural aí para a gente parametrizar uma reta, como se fosse um movimento retilíneo, onde a gente está sobre o ponto P0 e anda t na direção do vetor tangente, que tem essas coordenadas 1, 1 e 2. Portanto, as equações paramétricas serão, tá?
0, que é a primeira coordenada do ponto, mais 1 vezes S. Eu mudei o parâmetro só para ficar diferente, né, para não confundir com a curva que a gente estava trabalhando antes, que tinha parâmetro T. Y de S vai ser o quê? Segunda coordenada do ponto, onde, né, essa reta tangente vai passar, mais S vezes 1. Terceira coordenada do ponto, 1, mais 2 vezes S. Terceira coordenada do vetor tangente. Esse parâmetro S, para a gente obter a reta toda, vai estar variando nos números reais. Bom, o segundo exemplo natural, então agora a gente passou de uma curva espacial para uma curva no plano. Vai ser a parametrização de um círculo, que vai ser bem natural para a gente, tá? Pelo que a gente já conhece, né? De círculo trigonométrico, de funções seno e cosseno. Então, eu estou pedindo uma parametrização do círculo com centro no ponto 00, ou seja, o centro na origem, e raio R, fixo. Eu fiz aqui a minha figura, que é o que a gente pode pensar naturalmente para a gente ter uma parametrização. Eu disse que uma boa parametrização é aquela quando a gente escolhe o parâmetro perfeito, né? Para a gente conseguir ter uma expressão boa de trabalhar. Então, aqui a gente marcou um ponto genérico, tá? X de t, y de t no círculo. E a gente projetou, tá, sobre o eixo X e projetou esse ponto sobre o eixo Y. Se a gente considerar essa escolha de parâmetro t como sendo exatamente esse ângulo, tá? Pela definição de cosseno e seno, a gente tem que esse comprimento aqui vai ser R cosseno t e esse outro comprimento vai ser R seno t. Então, essa vai ser, digamos, a mais natural, a parametrização para esse círculo. Como que a gente vai variar esse parâmetro t? No intervalo de 0 até 2π, para a gente conseguir cobrir toda a imagem do círculo. Bom, vamos modificar um pouquinho? Agora, qual foi a modificação? Eu quero uma parametrização do mesmo círculo, do mesmo raio, só que eu vou colocar o centro deslocado, ou seja, uma situação mais geral possível. Tá? Como é que ficava a mesma equação cartesiana, né? Geral desse círculo com centro deslocado? E tem a equação x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, isso dá uma ideia para a gente. Qual é a ideia perfeita nesse momento? Digamos que x de t e y de t sejam as coordenadas desse círculo deslocado. Agora pega e subtrai x de t por x0, y de t menos y0. Tá? Isso aqui vai ser uma certa quantidade ao quadrado, mais uma certa quantidade ao quadrado, igual a r ao quadrado, ou seja, serão as coordenadas de um círculo, agora, com centro na origem. Ou seja, se a gente pega um círculo deslocado e a gente faz menos x0, y0, eu faço uma translação desse círculo e coloco ele novamente, tá? Como um círculo com centro na origem. E isso é exatamente o que a gente acabou de tratar na situação anterior, ou seja, a gente vai ter, então, tá? X menos x0 seria r cosseno t, portanto, x de t vai ser x0 mais r cosseno t. O y menos y0, né? Como visto anteriormente, seria r seno t, então, y de t vai ser y0 mais r seno t. E está aqui, então, a nossa dedução, tá? De um círculo mais geral possível. Vamos usar, então, essa equação em alguns exemplos. Primeiro, eu quero fazer um exercício bem legal, que vai dar uma ideia, construir uma ideia melhor para a gente, com relação a o que é curva parametrizada. Compare as parametrizações a seguir, todas de um círculo centrado na origem raio 3, e que, portanto, tem uma equação cartesiana dada por x2 mais y2 igual a 9. Bom, comecem a reparar que a primeira parametrização que a gente está dando é exatamente a que a gente acabou de deduzir. O raio aqui, né, é 3, já que r ao quadrado é 9, então a gente vai ficar com 3 cosseno t, 3 seno t. Tá? Exatamente o que a gente trabalhou. Eu vou introduzir uma nova parametrização. O que a gente fez? A gente simplesmente trocou a posição. A gente colocou 3 seno t para x e 3 cosseno t para a posição y. Reparem que isso continua sendo um círculo, tá? Centrado na origem raio 3, porque se a gente substituir x por 3 seno t
substituir y por 3 cosseno t, elevar ao quadrado os dois, vai ficar 9 seno ao quadrado, mais 9 cosseno ao quadrado, isso continua dando 9, satisfaz a equação cartesiana. A equação cartesiana é única, a gente pode ter muitas parametrizações, mas a equação cartesiana é única, então é uma parametrização, né, do círculo centrado na origem de raio 3. Fiz uma pequena modificação, continuei agora na primeira posição com cosseno, com seno na segunda, continuo multiplicando por 3, só que eu não coloquei o ângulo aqui, né, dentro, aquele ângulo, aquele parâmetro, como t mais 2t, e reparem que eu até diminui o intervalo de definição, tá? E se a gente traçar, a gente vai ver que está no círculo centrado na origem de raio 3 e está percorrendo toda a imagem, todo o traço que a gente tinha anteriormente. Bom, esse exercício, na realidade, eu gostaria que vocês olhassem com calma e vocês fizessem exatamente as seguintes observações que eu estou colocando. Na parametrização 1 e 3, como a gente está definindo ali, a gente usou o círculo trigonométrico mais ou menos como ideia, tá? Quando a gente percorrer esse círculo, a gente vai percorrer no sentido trigonométrico. Quando a gente trocou aqui a posição, tá, do seno e do cosseno, que a gente fez na parametrização 2, o sentido de percurso vai ser sentido horário. Ou seja, dependendo, né, da parametrização, a gente pode estar mudando o sentido de percurso. Em t igual a 0, outra coisa interessante, a gente vê que, tanto na primeira como na última também parametrizações, a gente vai estar sobre o ponto 3,0. Se a gente for substituir t igual a 0 na segunda parametrização, a gente vê que a gente vai estar sobre o ponto 0,3, ou seja, nem sempre o ponto inicial coincide, tá? A velocidade escalar também do movimento na terceira parametrização vai ser o dobro da velocidade escalar nas outras parametrizações, tá, gente? Então, é um exercício, tá? Por favor, a gente já definiu o que é velocidade escalar, ou seja, eu quero que vocês calculem a derivada dessa função vetorial, calculem um módulo ou norma, tá? E vocês vão observar que é 2 vezes a velocidade que a gente estiver percorrendo, tanto na primeira parametrização como na segunda. Por isso que eu precisei, na realidade, só de 0 até π para cobrir toda o meu círculo, tá? Fiz um resumo aqui, mais ou menos, do que é importante, tá? Sobre curvas. Existem infinitas parametrizações para uma curva, isso é uma coisa nova para a gente. Para curvas planas, a equação cartesiana é única, ou seja, não confundam equações paramétricas com equação cartesiana. Ligada à parametrização de uma curva, existe uma ideia de movimento que não havia, obviamente, quando a gente traçava, né, curvas planas, por exemplo, fazendo simplesmente como gráfico, tá? Pode ser mais fácil de escrever uma curva através de uma parametrização, isso a gente vai ver nos exercícios. E trabalhar com uma curva plana parametrizada pode ser mais eficiente para certos cálculos. Ou seja, parece que é perda de tempo, que a gente já sabia trabalhar com curvas planas, mas a gente vai ver que a gente vai ampliar o conjunto dessas curvas planas e pode ser muito útil para cálculos também. Eu coloquei alguns exercícios para pensar. Eu vou colocar esses exercícios num arquivo PDF separado para vocês trabalharem, tá? E a solução dos exercícios você encontra na próxima aula síncrona, ou seja, eu queria que vocês começassem a digerir essas ideias iniciais e a gente trabalha numa continuação no próximo vídeo a solução desses exercícios. Quais foram as referências para estudo desse assunto? Primeiro, na página do professor Valdeci, que é essa página daqui, que se encontra o link também na página de cálculo 2 unificado, vocês encontram 2 coisas interessantes. Uma é um livro, Aprendendo Cálculo de Várias Variáveis, que vocês podem baixar o PDF, é livre, grátis, tá? E o interessante, enquanto vocês estão estudando por esse livro, tem links para vocês verem, usando GeoGebra, animações, curvas, etc. E também possuem um link separadamente, se vocês não quiserem abrir o livro, para o cálculo 2 interativo, ou seja, tudo que a gente está estudando em cálculo 2, a gente pode ver interativo, já podia ter visto também nas equações diferenciais, eu acho que isso é muito útil para a visualização de vocês.
professor Valdeci, um professor aposentado no nosso departamento, que continua alimentando esse seu site, tá, por distração. Segunda indicação como referência é o livro do Stuart, né, que é usado aí, que tem vários exercícios indicados. E a terceira indicação é o livro do John Mara e da Cândida, Cálculo Diferencial Integral de Funções de Várias Variáveis. Os exercícios são muito bons, são duas professoras também aposentadas do nosso departamento. Bom, quero que vocês trabalhem um pouco os exercícios e a gente se vê na próxima aula síncrona, começando por eles. Até logo. Tchau.